Eu sou o Anderson Eu sou a Maju. E eu sou a Bruna. e você está no PMOcast. Estamos aqui para dividir um pouco da nossa vivência em projetos, nossos aprendizados e até mesmo nossos erros. Por que não? Topa? Bora com a gente. Bom, falando um pouquinho agora sobre o tema da nossa sessão de hoje, vamos contar alguns causos de projetos em que já trabalhamos, comentar sobre as nossas experiências com os projetos na Henkel e também fora dela. Valeu, Maju, pela introdução. Acho que o papel do gerente de projeto vai ali um pouquinho além, né? Você tem que ser, às vezes a gente brinca que é até um pouco psicólogo, então você tem que ser a cara do projeto, né? Então, você tem que levar segurança para as pessoas do que está sendo feito, das atividades. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha preocupações, vulnerabilidades, então acho que isso é importante comentar também, a gente passa por isso. Por mais que a gente tente não expressar, e às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, Anderson, conta pra gente alguma situação, pode ser interna, externa, que já te tirou o sono durante projetos. Eu já tive alguns casos, mas compartilha pra gente que eu acho que você tem um exemplo bem bacana para contar. Olha, Bruna, essa tua pergunta, só de pensar e relembrar, eu já perdi o sono de novo. E pensando bem, eu acho que eu já fiquei muito tempo sem dormir nesses anos de projeto. Eu teria vários exemplos para comentar, poderia citar vários causos, como eu costumo dizer, mas é um que me deixou bastante marcado aí nesses anos de caminhada foi uma situação. Eu trabalhava ainda em consultoria externa, eu ainda não fazia parte do quadro da Henkel, eu fui alocado para um projeto numa instituição financeira e nessa ocasião tinha um produto novo que estava sendo cogitado para ser utilizado nessa empresa para criar uma solução nova na área financeira. E nessa situação, basicamente, eu tinha uma equipe que foi alocada junto comigo na consultoria. A nossa incumbência era, utilizando esse produto novo, criar uma solução, vamos dizer, de cadastro único. E se comprometeu com um prazo de projeto bastante audacioso, né? A gente, de certa maneira, teria como 3 meses para fazer o projeto acontecer e logo de cara nos parecia bastante complicado atingir esse prazo, mas de qualquer maneira, como nós tínhamos a fase do blueprint, a fase da análise design, como nós costumamos chamar na Henkel, a gente tem uma oportunidade de fazer uma revisita e verificar realmente se tinha alguma divergência com relação à solução, ou até como que poderia ser viabilizado naquele período de 3 meses. Nós estávamos chegando lá na instituição financeira, eu creio que em novembro, e eles esperavam o projeto entrar em Go Live até fevereiro do ano seguinte, até por questões do mercado financeiro. Nós fizemos um blueprint detalhado, a solução era nova, mesmo o mais expert da nossa equipe não conhecia bem, então era uma imposição até do fabricante utilizar aquela solução. E resumindo, né, o blueprint, o análise e design do projeto, nós terminamos com um timeline que nos levaria, na verdade, a um projeto de mais de 8 meses. E uma tendência natural, vamos dizer, seria óbvio, né, o cliente está demandando entrega até fevereiro do seguinte ano, seria fazer de tudo para cumprir esse timeline, mas nós percebemos que não era realista. E isso é uma das maiores responsabilidades de um gerente de projetos, é garantir que o timeline do seu projeto seja realista. Não adianta sonhar com o impossível, porque planejamento é feito sobre coisa concreta e não sobre milagre. Às vezes você precisa de um milagre para que alguma coisa aconteça naquele prazo, mas você não pode simplesmente contar com um milagre. É preciso ter coisas concretas. Então nós apresentamos para o cliente o real. Aqui está o timeline, nós vamos demorar mais de 8 meses, a nossa estimativa é 10, 11 meses para terminar o projeto, com as características que vocês estão esperando. Isso gerou um verdadeiro furdunço, né? O cliente não se conformou, a pessoa que era responsável no cliente, que era a gestora do lado do cliente, ela fez um escândalo, um verdadeiro escândalo,
chegou a ter gritos, inclusive, foi uma situação bastante peculiar que a gente, como gerente de projeto, está sujeito a passar. Tem que ter muita inteligência emocional, eu ainda não tinha tanta inteligência emocional assim, mas eu assim, assimilei o golpe, ela ligou para o fabricante do produto que nós teríamos que utilizar, e o resumo da história, né? Eu não mudei a nossa posição, eu mantive o prazo que foi determinado e a consequência disso tudo foi eu sair do projeto, né? Encurtando a história, no final das contas, eu fiquei sabendo depois que esse projeto realmente demorou um ano para acontecer. A equipe que eu tinha, que eram de 7 pessoas, ela terminou com 17. E a equipe trabalhou sábado, domingo, feriado, ininterruptamente durante esse quase um ano de projeto para entregar a solução. E depois desse um ano de tanto trabalho, de praticamente algo inimaginável, né? 17 pessoas, a consultoria teve que bancar essa alteração de equipe, de recursos, bancou todas essas horas adicionais que não estavam previstas no orçamento do projeto, mas enfim, o projeto terminou depois de um ano e depois eu fiquei sabendo que eles desativaram toda essa solução. No ano seguinte à implementação, eles desativaram tudo, ou seja, dinheiro, tempo e recursos assim, desperdiçados nessa iniciativa que, no final das contas, só leva a gente a reforçar uma máxima e uma recomendação, uma boa prática, tudo que a gente pode imaginar de positivo. Independentemente do que estão pedindo ou estão esperando, nós temos que trabalhar com o que é concreto, né? Um gerente de projeto é responsável por um cronograma realista e que esteja em linha com aquilo que vai ser entregue, com a qualidade, considerando a capacidade das pessoas, o tempo de trabalho, um tempo de trabalho razoável e decente para as pessoas, para que você consiga entregar alguma coisa. E se realmente não é possível, tem que dizer que não é possível. A gente tem na Henkel aquela máxima do early bad news is good news. É melhor ouvir gritos no começo do que eu ter sido gerente de projeto que depois de 12 meses entregou um projeto com o budget estourado em praticamente, se eu não me engano, foi quase 2 milhões de reais de prejuízo. Eu prefiro ser o gerente que saiu antes, que pediu chapéu antes ou que foi retirado por ter batido o pé e mantido o cronograma realista, do que ser aquele cobrado por ter perdido tanto dinheiro, tido a oportunidade de dizer no momento exato que o cronograma não era realista, que o que seria entregue não era factível, considerando as condições daquele momento. Então fica aí, né, a dica desse caos que eu posso compartilhar com vocês, que ocasionou a minha saída do projeto, mas para mim foi algo bastante positivo, porque eu tive a oportunidade de mostrar, de qualquer maneira, que quando você toma a atitude correta, o cenário vai acabar mostrando que você fez o que era certo. Anderson, você comentou que saiu do projeto. Como você se sentiu neste momento? Olha, uma boa pergunta, Maju. Como eu tinha comentado, foi uma experiência bem traumática, porque a pessoa, quando foi mostrado a realidade do projeto, o que era realista fazer, o prazo, como ela tinha se comprometido talvez com um prazo irrealista, né, diante do patrocínio da instituição, ela realmente tomou uma atitude completamente intempestiva. Então, várias pessoas presenciaram a cena, então foi traumático. Num primeiro momento você se sente mal, porque como gerente de projeto você entende que você estava fazendo o que é correto, que você precisa mostrar as coisas como elas são e o quanto antes. E no final das contas você acaba sendo, de certa maneira, né, entre aspas, a gente acaba sendo punido com a saída do projeto. Em certos casos, a própria pessoa pede para que a consultoria substitua o gerente de projeto, porque ele não está em linha com aquilo que ela pretende fazer. Então, resumindo, foi traumático, mas eu diria para você que me deixou mal, por alguns momentos sim, óbvio. Eu gosto muito de entregar o melhor, de exceder as expectativas, mas nesse caso é preferível, como eu acho que já até comentei com vocês, é preferível você chorar no começo do que chorar durante mais tempo e depois chorar até o final.
Então, nesse caso, eu acabei saindo realmente antes, mas foi benéfico pelo resultado final que eu fiquei sabendo depois. Então, saí com a consciência tranquila de que eu fiz o que era correto. Me colocando um pouquinho na sua situação, eu acho que eu me sentiria a princípio fracassada, me conhecendo, mas eu acho que quando a coisa fere seus valores, aquilo que você acredita, não tem como seguir em frente. Então, eu acho que o primeiro momento de você ter um choque é totalmente normal, porque você imaginava, você idealizou, você trabalhando naquilo, né? Era o seu comprometimento de certa forma, mas eu acho que, como comentei, quando fere seus valores, fere aquilo que você acredita, então acho que não vale a pena continuar mesmo. Não, e você tocou um ponto importante, porque a sensação de fracassado, ela, óbvio, é uma das coisas que vem naquele momento. Mas o que é o fracasso se não uma oportunidade de você ter sucesso, talvez de uma forma maior até, no futuro? Eu também penso do mesmo jeito. Para mim, para a gente é uma sensação de fracasso. E eu gostaria, na verdade, de ter ficado para entregar, mas entregar algo que fosse realmente realista. É factível, né? Exato. Então, eu compartilho até do teu sentimento. Eu não usei a palavra, mas você encontrou a palavra certa. A gente se sente realmente aquela coisa do fracasso, que no final das contas é aquela história que os pais da gente falam. Foi melhor assim. Bruna, se você fosse a GP do projeto, você faria alguma coisa diferente do que o Anderson fez em relação aos prazos, por exemplo? Eu acredito que não. A gente tem muito claro, segundo as boas práticas do PMI, como que você tem que fazer, né? Em relação a toda a fundação do projeto, todo o planejamento, que é importante escutar as pessoas, e eu tenho certeza que o Anderson fez isso pelo que ele compartilhou com a gente. Então, se você tem ali as pessoas falando que aquilo, você já fez todo esse trabalho de blueprint, toda essa fundação para o projeto, com as pessoas que estão ali no dia a dia, as pessoas que são os experts, que entendem, eu acho que não tem como ser diferente. Não adianta você se comprometer com uma coisa que você sabe que não vai acontecer. Então, eu não vejo muita alternativa, não. Acho que eu teria uma postura similar à do Anderson. E fica sempre aquela pergunta, como seria hoje? O que eu poderia ter feito? O que eu faria para que essa situação não acontecesse num outro projeto? Eu teria como mitigar, como diminuir a possibilidade disso acontecer? Talvez, se você tiver bastante atenção ou buscar mais proximidade política com alguns stakeholders, você teria uma percepção de alguns fatores adicionais que talvez deixariam as coisas mais claras, e que, óbvio, talvez você conseguisse trabalhar melhor durante esse período essa pessoa que realmente ficaria muito contrária a um cronograma que não a atendesse, que fosse mais longo do que ela estava esperando. Isso tornaria mais fácil a vida, eu acredito, porque seria gradativo. Esse convencimento talvez fosse gradativo. Não é uma fórmula de sucesso, né? Mas é algo que talvez hoje, com mais experiência, a gente poderia usar mais, né? Que é se envolver mais com as pessoas, especialmente as que estão patrocinando, para entender todos os meandros e saber exatamente o que ela pretende e de onde vem, né, aqueles prazos e por que aqueles prazos existem, para que fique mais fácil, né, um trabalho mais gradativo, para que não aconteça uma situação dessa súbita. Valeu, gente, pelo bate-papo e vocês por nos ouvirem. Esse foi o primeiro episódio do PMO Cast, uma realização do PMO de Adesivos Latinoamérica da Henkel. Esperamos vocês no próximo. Até mais, muito obrigada. PMOcast é uma produção do PMO e Latam. Roteiro e legenda são do Anderson Maju e da Bruna. Edição e trilha, Bruna e Maju. Suporte técnico, Virgílio Nogueira e Graphic Center. Até a próxima. Obrigada.